Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta, agora para falar da concentração e a desconcentração das indústrias no Brasil, que ocorre a partir de um contexto de abertura da economia brasileira. Então esse é um tema que você vai falar que é atualidade econômica brasileira, onde vamos enfatizar as últimas décadas do século XX, em especial a década de 80, onde nós vamos ter uma série de planos econômicos, todos eles fracassados. Entramos numa profunda crise, onde vivenciamos uma inflação galopante que chegou a atingir quase 1000% ao ano. Era o período dos planos fracassados, do período de transição da política brasileira, dos governos militares para os governos democráticos. 1989, eleições diretas. Vamos ter como escolhido pelo voto Fernando Collor de Mello, que vai implementar um plano econômico pautado em ideias neoliberais e privatizações eram a marca deste processo. Era o plano Collor, porém, acabou ocorrendo, depois de 3 anos de governo, o impeachment do mesmo. Iniciamos uma fase de transição que vai ser do governo Itamar Franco, entre 1993 e 94, onde tivemos o quê? A gestação do Plano Real. Surgia aí, então, um plano econômico que visava promover o controle e a diminuição das taxas inflacionárias para a retomada do crescimento econômico. Quem é esse que aparece para você? Fernando Collor de Mello, aquele que foi o primeiro presidente eleito por voto direto pós-governos militares, que, porém, ficou no governo 90, 91 e 92. Governou por 3 anos, quando sofreu o impeachment e foi substituído por Itamar Franco, que vai dar início ao que chamamos de Plano Real. O que vamos ter então? Uma nova fase da economia brasileira, onde o ápice é do governo FHC, o senhor Fernando Henrique Cardoso, que vai assumir o poder a partir de 1995, pois foi vitorioso nas eleições de 1994 e era conhecido como pai do real, porque durante a criação deste plano ele era ministro da Fazenda. E o objetivo era o quê? Adotar ou implementar medidas austeras na economia brasileira para exercer o controle da economia de modo a evitar o crescimento inflacionário e gerar superávit primário, ou seja, arrecadar mais do que gasta, garantindo segurança e estabilidade para o investidor e retomar o caminho do crescimento, atrair investimentos. Esse foi um estágio de grande crescimento industrial. No século XXI, vieram as políticas do governo Lula, que manteve, do ponto de vista econômico, as regras e otimizou significativamente a produção e a ampliação da produção do mesmo. Recurso natural tão importante, qual é? O petróleo. Quando? A partir da descoberta do pré-sal. O Brasil passava a ser aquilo que ficou conhecido como um trader global, um país que joga conforme as regras de mercado da economia global. O que começava a acontecer então? Uma modernização. De quê? Da economia brasileira, que historicamente estava pautada em um tripé: o capital estatal, o capital privado nacional e o capital internacional, ou seja, o capital privado estrangeiro. Esse é o tripé da industrialização brasileira, a chamada indústria substitutiva de importações. Desse modo, começamos a ter uma distribuição sendo revista, onde, no primeiro momento, estava associada à cafeicultura e à concentração econômica no Sudeste. Então, damos os primeiros passos industriais com forte concentração industrial no Sudeste, em especial no eixo Rio-São Paulo. Nos anos 70, nós temos uma relativa dispersão. Porém, essa dispersão se dá principalmente dentro do estado de São Paulo. Era a chamada interiorização industrial. Nos anos 90, isso muda. Essa dispersão ela é mais ampla. Então, nós falamos que ocorre um fenômeno de deseconomia de aglomeração ou deseconomia de escala. Uma dispersão espacial da indústria, principalmente rumo ao Nordeste e ao Sul do país. Vejamos isso, então, a partir do mapa que aqui ilustramos. Observe que esta é a interiorização da indústria nos anos 70.
Observe o que está em azul. Representa para você os eixos industriais de interiorização, representado por grandes rodovias, tais como a Dutra, a Castelo Branco, a Anchieta e Imigrantes e a Bandeirantes, ou ainda a Anhanguera e Washington Luiz. Era o fenômeno da desconcentração espacial da indústria dentro do estado de São Paulo, gerando um processo de interiorização da atividade industrial. Qual o contexto? Década de 70. Qual a expressão? Eixos industriais, que significa o uso de rodovias para a interiorização da atividade industrial. Mas se ele falar dos anos 90, veja como mudou. Nós temos aqui a formação daquela que ficou conhecida como a região concentrada, que engloba sul e sudeste. Alguns autores vão falar em concentração na desconcentração. Concentração onde? No centro-sul. Na desconcentração, de onde? Do eixo Rio-São Paulo ou do sudeste. Surge a expressão região concentrada, para falar dessa nova distribuição espacial da indústria que se intensifica a partir dos anos 90 no Brasil. Assim sendo, colocamos para você uma distribuição dessas indústrias entre os anos 70 e 2000. Observe como ampliou significativamente a participação do sul do país, se comparado aos anos 70, ou do nordeste do país, se comparado os anos 70 com os anos 2000, ou ainda do norte e do centro-oeste, comparando os anos 70 aos anos 2000. Isso simboliza o fenômeno da desconcentração espacial da indústria que ocorreu no território brasileiro nesse período. Assim, eu aguardo você para o nosso próximo encontro. Mais um tema intrigante está chegando aí. Um grande abraço!